meu nome é Rafaela Caporali. E eu sou a Laura Fagundes. Esta é mais uma edição do podcast do Caderno 2. Hoje vamos ter o segundo episódio do Caderno Autoral, um espaço de conversa e divulgação de produções artísticas dos estudantes da URGS. Nossa entrevistada é arquiteta e artista visual. Movida pela sensibilidade, ela expressa com ilustrações sua arte. Aluna do curso de licenciatura em Artes Visuais, a convidada de hoje é Juliana Brito. Oi, Ju, seja muito bem-vinda ao Caderno Autoral. Prazer te ter conosco aqui e conhecer um pouquinho mais do teu trabalho. Oi, Ju! Oi, tudo bem? Eu que fico agradecida aí pelo convite de estar participando aqui do canal com vocês. Fico muito lisonjeada. Então, conta pra gente com que idade e como surgiu a motivação nas artes visuais? Então, acho que é uma pergunta um pouco difícil isso, porque eu tenho essa dificuldade de lembrança da minha vida sem as artes, assim. Eu acho que desde que criança, assim, eu sempre curti muito essa ideia de me expressar. Eu sempre fui uma criança muito introspectiva, né? Eu tive essa dificuldade, assim, de comunicação, e eu era uma criança muito tímida, e daí eu tentava, de alguma forma, tentar me expressar, né? De alguma outra forma, e acabei entrando no mundo das artes nisso, assim. Eu sempre desenhei bastante para me expressar, e acho que com também, né, essa questão de desenhar bastante, eu consegui encontrar a melhor forma, assim, de conseguir me expressar. Então, acho que foi basicamente da infância, e daí depois da adolescência, que foi ficando um pouquinho mais sério a coisa, mas desde a infância, assim, que sempre curti muito pintar, desenhar. E quando tu sentiu que virou realmente um trabalho na tua vida? Então, acho que quando eu precisei de dinheiro, basicamente, assim, porque a gente começa fazendo por hobby, né? E vai nessas, já, é brincadeira, brincadeira, daí tu começa a ouvir um incentivo externo, que eu acho que no meio artístico é bem importante, pelo menos pessoalmente, né? Eu acho que é individual de cada um. Mas quando alguém te incentiva, assim, externamente, tu sente, tipo, não, acho que eu tô indo para um caminho que talvez realmente faça sentido, assim. E, na realidade, foi na adolescência, eu acho que eu tinha uns 16 anos, mais ou menos, que eu sempre gostei muito de desenhar, de pintar e compartilhar com poucas pessoas. Nunca fui essas de, não, mostrar para todo mundo. Eu sempre fui meio retraída, porque eu sinto que a arte também demonstra muito de ti, né? Então, nesse sentido, assim, de ser uma pessoa um pouquinho mais introspectiva, tímida, eu tinha essa vergonha de mostrar essa parte minha, assim. Então, para pessoas mais íntimas que eu mostrava. E eu lembro que uma vez, eu tinha uns 16 anos, e uma amiga minha falou, amiga, eu preciso dar um presente para uma tia minha, eu não comprei nada. Lembrei de um desenho teu, eu pago para ti, me dá esse desenho, e daí eu vou dar para ela. Daí eu comecei a pensar, talvez eu consiga ganhar dinheiro com isso, olha só. E daí me veio, assim, esse insight. Daí, na realidade, eu era muito nova, né? Então, eu fiquei meio nessas de, vou começar a fazer um pouco real daquela coisa, aquela ansiedade de adolescente, de, conseguir mais grana, não sei o quê, começar a ganhar dinheiro, né? Aquela coisa que vem. E daí eu comecei a vender, enfim, para pessoas próximas, assim, e daí foi mais ou menos isso, que começou a virar mais trabalho, assim, mas eu nunca vivi só desse tipo de renda, né? Acho que tem isso também, acho que existe essa diferença entre se sustentar com a arte mesmo, só com a arte, e ter outras alternativas de renda, assim, que é o meu caso, no caso. E, Ju, teve alguma obra tua que foi a primeira, assim, que tu lembra que foi, tipo, uma inspiração para te continuar, ou de alguém? Ou foi essa tua amiga que te pediu para comprar o teu trabalho e tu, agora é isso que eu vou fazer? Então, acho que foi mais ou menos nesse processo também, né, de, tipo, desses incentivos, de ouvir, tipo, não, tu manda muito, vai atrás, é isso aí. E eu sempre curti muito literatura e fazer esse link, assim, interdisciplinar, né, da literatura com a arte. E eu sempre gostei muito de poesia. Então, eu acho que quando eu comecei a associar a imagem com escrita, começou a fazer um pouquinho mais sentido para mim, assim, no sentido de conseguir também achar mais maduro o meu trabalho, assim, sabe? Quando eu comecei a, tipo, desenhar coisas que eu escrevia, que eu senti que começou a andar um pouquinho mais, assim. Legal. E daí, como que tem funcionado para ti? Que hoje em dia a gente tem muito acesso a ferramentas de design na internet.
E qual que tu acha que é o diferencial do feito à mão? Eu acho que é uma pergunta bem pessoal, assim, meio de opinião pessoal, né? Então, a minha opinião, no caso, é que feito à mão parece mais verdadeiro para mim. Claro, tipo, acho que vai de cada um, né? Cada um tem seu gosto, seu estilo, enfim. Mas eu sempre gostei muito do manual, né? Tipo, artesanato, coisas manuais, cerâmica, enfim, coisas palpáveis, né? Então, para mim, a pintura, o desenho também é uma forma de conseguir palpar a coisa, né? Então, acho que eu valorizo mais isso, mas é uma questão muito pessoal. Eu também admiro muito trabalhos, enfim, digitais. Eu acho que pessoas fazem coisas incríveis, assim, eu adoro também. Mas sempre fui mais por esse lado manual, mais de questão pessoal mesmo. Ju, tu sabe que eu bordo, né? Eu Ai, que comecei agora massa. na pandemia, assim, e eu me identifico bastante, assim, com o que tu fala sobre o feito à mão, tu realmente colocar o teu amor naquele trabalho, né? Porque eu tenho Sim, várias conhecidas e até pessoas da minha família que elas bordam, mas bordam em máquina. E eu também tive bastante incentivo, assim, para continuar bordando e fazendo trabalhos, e meus amigos também me apoiaram muito, e isso é bem legal. A gente sente aquele amor pelo que a gente está fazendo, né? sim, exatamente. E eu também tenho essa questão que, principalmente na pandemia, assim, que a gente fica muito mais acessível a coisas tecnológicas. Então, parece que quanto mais eu consigo sair do tecnológico, para mim é melhor, entendeu? Porque daí consegue dar um time, assim, sabe? Um tempo de sair um pouco, assim. Compartilhe do mesmo pensamento. Dentro das artes visuais existem várias técnicas, né? Qual é a que tu mais curte? Então, eu acho que é muito do momento, sabe? Porque tem vários processos meus, assim, que teve uma época da minha vida que eu entrei muito na pira da gravura. E eu tava muito nessa pira da xilogravura, né? Que é uma técnica de gravura na madeira. E daí a gente faz a impressão a partir da madeira, né? E eu lembro que eu entrei muito na pira da xilo, mas era uma ferramenta muito mais acessível por eu estar dentro da academia, né? Eu acho que saindo um pouquinho eu fiquei meio perdida na questão da tinta, que era muito cara, enfim, material caro, assim, que na faculdade a gente consegue, enfim, mais acessível, né? E daí eu acabei saindo um pouco disso. Daí eu sei que em 2016 eu entrei mais pro lado da aquarela, que comecei e me encantei demais, assim, eu acho que é uma tinta e é uma representação que me representa muito também, né? Num sentido de tentar transparecer uma delicadeza, pode ser de um caos, assim, mas é um caos delicado, assim. A gente consegue trazer essa linguagem mais tranquila para a pintura, que é o que eu busco também, né? Desde lá eu tô mais nessa técnica da aquarela, mas também vario muito, né? Eu acho que em alguns momentos depende muito da tua proposta artística. Acho que tem alguns momentos que tu vai mais para escultura, tem alguns momentos que tu vai mais para desenho, para pintura. E eu acho que, sendo artista, assim, num sentido geral, acho que tu tem que estar bem aberto, né? E para diversas coisas que existem na arte, eu acho que depende muito do que tu quer expressar e representar. Eu acho que vai a partir disso que tu vai ver a técnica que tu vai usar, né? E como é que tu busca te aprofundar nas técnicas? Tu faz a faculdade de artes visuais, né? Mas tem alguma coisa fora da academia que tu busca ou tu é mais autônoma? Então, eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, eu sempre vou atrás, assim, das coisas. Eu me meto mesmo, eu vou atrás. E já fiz vários cursos de aquarela com pessoas que eu admiro muito. E, ao mesmo tempo, também procuro bastante na internet. E eu sempre tentei associar muito isso de quanto mais técnica tu tem, mais fácil é de tu representar aquilo que tu quer. Porque, às vezes, existe aquela arte que é só técnica, né? Aquilo, tipo, que enfim, tu só vai lá ver e é só a técnica ali, tu não sente a poesia da coisa, enfim, a profundidade daquilo. E não que esteja ruim, né? Não é nesse sentido, não é uma questão de juízo de valores, mas eu tento sempre buscar isso de me expressar, mas ao mesmo tempo a técnica ajuda muito para conseguir atingir um nível que tu queira, assim. Então, acho que é mais nesse processo de ir atrás de curso. Já dei aula também de aquarela, que foi muito incrível, assim, compartilhar também conhecimentos meus.
que tenho muito a aprender ainda, né? Acho que a gente está sempre num processo de aprendizagem, né, o tempo inteiro. Então, acho que o processo também de dar aula faz tu aprender muito, que também é muito legal, assim, o compartilhar de ideias, né? E Ju, como tu caracteriza as tuas obras? O que é constante nelas e o que tu gosta de experimentar, de arriscar? É uma pergunta difícil essa. Mas eu acho que eu sempre tentei buscar essa parte mais delicada da coisa, né? De conseguir trazer uma poesia que trouxesse uma sensibilidade para quem está observando, né? Então, acho que trazer uma sensibilidade é também colocar uma sensibilidade na arte, né? Eu sinto, pelo menos, que nas minhas pinturas, nos meus desenhos, nos meus trabalhos, eu sempre tento buscar isso, assim, é uma sensibilidade que às vezes é forte, né? Porque a sensibilidade também está na dor, né? Então, acho que às vezes a gente tenta buscar a sensibilidade nisso, assim. Então, acho que essa é a constante do meu trabalho, é tentar atingir, assim, o mínimo de sensibilidade na pessoa que está observando, assim. Porque às vezes a gente se perde um pouquinho e a gente acaba deixando de lado a nossa sensibilidade, que é tão potente na nossa vida, né? Mas conhecendo um pouco, tipo, conhecendo um pouco de ti, do teu trabalho, eu acho que isso fica super, super explícito, assim. Acho que tu tem um Ai, que traço massa. bem marcante teu. Tu é formada em arquitetura, né? Já se formou recentemente. E como é que isso Uhum. influencia na tua criação? Ou até como é que tu tira a distância disso? Porque às vezes a arquitetura consegue ser bem dura, né? Apesar de ser criativa. Sim. Pois é, então eu sempre fui, que nem eu falei antes, assim, eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Então, interdisciplinaridade é comigo mesmo, eu sou, assim, ó, várias áreas, quanto mais melhor, porque às vezes eu acho que a gente fica meio num quadradinho, né? E tenta se colocar só numa coisa e, tipo, eu sou aquilo. E, na realidade, às vezes a gente tá só aquilo, a gente não é eternamente algo, né? E a arquitetura me ensinou muita coisa, assim, eu acho também um curso incrível, de diversas formas, assim, e foi a arquitetura que começou a me inserir no meio da história da arte, né? Que é o que eu adoro, assim, acho incrível. E a arquitetura é muito arte também, né, o tempo inteiro. E eu acho que essa abordagem, assim, sensível, eu também tenho muito com o espaço, né? Com o lugar que a gente está, o quanto também conforta. Então, eu sempre tentei alinhar os dois, assim, né? Tipo, acho que eu gosto muito da arquitetura como um espaço que te conforta, né? E eu acho que isso que é bonito também, de tu conseguir também, através da arte, colocar nesse lugar mais palpável de onde é o teu cotidiano, né? Também é importante. Ju, e hoje, qual que é a tua proposta? Quando tu tá com uma ideia profissional de estar fazendo ilustrações, como é que é esse diálogo com o teu cliente? Como é que tu apresenta qual é o teu trabalho? Então, na realidade, é muito diálogo, né? Eu acho que a minha vida inteira sempre foi muito diálogo e eu sempre falo que é um trabalho conjunto, né? Não é algo que eu vou lá, vou impor para a pessoa, pega isso aqui é teu, né? Eu acho que é algo construído junto com a pessoa, que é o mais importante, né? Tipo, teve momentos que eu fiz alguns logos para algumas pessoas para demonstrar, tipo, marcas ou, enfim, coisas que elas quisessem representar. E eu acho que o mais bonito é tu conseguir colocar em imagem aquilo que está no pensamento do outro, né? Que é um processo muito difícil, assim. Então, chegar a atingir aquilo enfim, né? Aquilo de tu ver o resultado final e tu ver uma gratificação, assim, externa, é muito bonito, assim, para mim. E, e o meu processo, na realidade, as pessoas vêm atrás, né, me pedem o que quiserem, que na realidade às vezes são logos, às vezes são, quero dar um presente, quero fazer tal coisa, a pessoa é assim, como é que eu posso representar a pessoa, sabe? Eu acho que são esses meios, assim, que eu tenho trabalhado atualmente, e eu acho que daí vem também aquela sensibilidade que a gente estava falando antes, assim, que é captar a sensibilidade do outro, né? E para tu captar a sensibilidade do outro, eu acho que tu tem que estar muito presente, prestar muita atenção. E isso que é o importante, né? De tu saber dialogar, de tu saber ter empatia. E eu acho que esse é o principal, assim, no meu trabalho, é tu conseguir
trazer essa sensibilidade que já está ali, né? Já tá, todo mundo é sensível de alguma forma. Então, acho que trazer a cara do outro, assim, na forma que ele quiser. Ju, tu trabalhou recentemente com crianças, né? Qual a conexão com a arte que tu pensou em propor para elas e como isso funcionou? Sim, eu trabalhei com criança faz pouco tempo. Na realidade, foram com adolescentes de 14 a 17 anos, com educação popular, que é uma coisa que eu sou encantada também. E é uma instituição, na realidade, de contraturno, né? Não é uma escola. Então, é uma instituição que te traz e te dá a possibilidade de tu fazer um projeto próprio que tu acha que faça sentido para ti e que tenha sentido também para compartilhar com os adolescentes, né? Então, foi um projeto de 3 meses, que foi bastante imersão, assim, né? Bastante coisa deu para aprender e compartilhar. E eu fiz um projeto chamado Arte Vivências. É trazer a arte a partir da sua própria vivência, né? E como a gente se torna aquilo que se é, basicamente, através da arte. Então, durante 3 meses, a gente fez várias oficinas, assim, de pintura, de desenho, de conversa, porque para mim também aula é muito diálogo, é muito roda de conversa, é aquilo de ser mais horizontal, né? Eu acho que tem essa pegada, assim, da pedagogia, que é muito mais... Eu estava aprendendo, às vezes, muito mais do que eles, assim, né? No final, a gente fez uma exposição, o que a gente chamou de diário artístico pessoal. Então, envolveu bastante literatura, arte, se expressar, a gente falou bastante de filosofia, de psicologia, de uma forma muito mais tranquila, nada acadêmica e julgadora, ou enfim, tipo, não acessível. Não, era uma coisa muito, muito acessível e muito legal, assim. Então, no final, a gente fez uma exposição e eles gostaram bastante. Pelo menos foi o que me falaram, né? Eu gostei bastante também. E eu sou encantada também pela profissão de professora. Acho que para mim também é bem legal isso de compartilhar conhecimentos. E foi uma experiência muito massa, assim. Tipo, acho que me agregou muito profissionalmente e pessoalmente, assim. É uma instituição lá na Restinga que trabalha com esse contraturno, né? A gente se encontrava 3 vezes por semana e a gente ficava o turno inteiro juntos, assim. Eu tive 2 turmas só, mas daí a gente teve essa pegada, assim, dessa vivência, e cada um descobria o seu potencial artístico, assim. Eu não quis também impor nada, porque eu acho que a gente dá as possibilidades de vivências, assim, né? E eu acho que a partir das possibilidades que a gente percebe o que faz mais sentido, assim, pra gente. Eu acho que a gente também não deve impor, tipo, eu acho que isso que tu tem que fazer, e é isso. E eu nunca fui assim, né? Eu acho que a gente cada um tem o seu processo, cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu sentido, e tem que respeitar também, e sem juízo de valores nesse sentido de, não, porque eu desenho mal. Eu ouvia muito isso. História, eu desenho muito mal, não dá, eu não vou fazer arte, não, que é isso. E daí eu já vinha com essa ideia, tá, mas o que é um desenho feio ou bonito, né? O que é ser feio ou bonito? O que é isso? Então, acho que trazia muito também de questionamentos além da arte, né? Eu acho que a arte traz muito isso, traz essa possibilidade de uma interdisciplinaridade, assim, muito rica e muito, muito legal, assim. Principalmente com crianças e adolescentes. E, às vezes, também, tipo, obviamente, também com adultos que, às vezes, não tiveram também essa possibilidade dessa continuidade, né? De uma sensibilidade de criança. Que às vezes o legal é voltar a ser criança, isso aí é muito bom, assim, se expressar nesse sentido também. Eu acho muito legal quando tu fala de diálogo, porque às vezes a gente se detém muito ao fato de que diálogo é falar, mas a gente não se dá conta de que o diálogo também está na arte, né? Também está na forma de se expressar sem necessariamente falar. E trabalhar com crianças de 14 anos, acredito eu, que deve ter desenvolvido e contribuído muito para a personalidade deles, né? Sim, acho que além disso, o diálogo é muito ouvir também, né? E é muito tu ter essa experiência de estar presente, né? Tu conseguir estar ali. Não é tu tá ali só fisicamente pensando em mil coisas. Acho que diálogo é tu olhar no olho, é tu escutar, tu ouvir, tu falar quando tem que falar ou ouvir quando tem que ouvir, assim. Então, acho que também essa experiência, assim, que foi numa situação, assim, de adolescentes com muita vulnerabilidade, né? Então, de 14 a 17 anos que tu tá ali,
cheio de pensamentos, acha que tudo é um caos na vida, né? Qualquer problema também é tipo, meu Deus, eu vou morrer, Sora, meu Deus, sei lá, o cara me deu um fora e, meu Deus, pronto, acabou a minha vida, nunca mais vou viver nenhum amor, sabe? Aquelas coisas meio, tudo, adolescente é tudo grande, assim. E eu acho que existe essa potência também artística no tudo grande, sabe? Nessa coisa de, pessoas muito expansivas, é uma coisa muito rica, assim, artisticamente também, de conseguir, solta isso, né? Eu acho que também a adolescência é um momento que é difícil, né? Somos todos sobreviventes da adolescência, basicamente. Enfim, eu acho que é um momento também de muito se questionar, muito também desenvolver a personalidade, tentar encontrar quem se é. E daí foi muito legal que foi esse processo, esse projeto, né? De tentar encontrar quem se é, assim, de um jeito tranquilo também, não se julgando, não se cobrando, de chegar num fim, né? Porque eu acho que a gente também, existe muito essa coisa de, eu preciso chegar num fim e a gente não percebe o processo, que daí que o processo que é importante, né? Essa coisa do caminho que é importante, não é o fim. O fim deixa para o fim, deixa para quando chegar o fim, né? Acho que a gente tem que prestar atenção no caminho também, né? E eu acho um baita desafio, Ju. Tipo, eu também já trabalhei com arte dentro da escola, com contraturno, uma proposta que eu acho particularmente incrível de que tenha essas iniciativas, mas é um desafio tu chegar e encarar uma turma de adolescentes, e eu acho que tu teve a melhor estratégia que se poderia ter, né? De trocar, de ouvir o que eles podem, o que eles têm para trazer, o que tu pode contribuir, de criar, tipo, realmente uma coisa conjunta, né? Eu acho que é a melhor forma de trabalhar, assim, especialmente com adolescentes, mas com o público em geral. Trabalhar com adolescente é muito desafiador, assim, que às vezes a gente romantiza, né? Dizendo, a sala de aula é tudo lindo, olha só, eu dou a proposta, todo mundo faz, obviamente, não, uma coisa que todo mundo ama, todo mundo me ama, óbvio que não, né? Tu chega lá e é tudo, tipo, e adolescente, assim, quando não gosta, vai fechar a cara, não vai fazer, e é isso aí, pronto, né? Então, acho que tu também tem um processo também que eu aprendi muito, né, nessa experiência, é que adolescente precisa de alguém que inspire eles, né? E para tu também passar essa inspiração, tu também tem que se achar inspirador, né? Então, existe também um processo pessoal de te portar enquanto professor que tá ali, tipo, dizendo coisas que às vezes nem tu acredita, sabe? Tu tá explicando umas coisas que tu nem entende direito, e daí existe essa hierarquia meio estranha dentro da sala de aula, e tu tá tipo, meu Deus, olha só, um monte de gente me olhando, assim, uma coisa meio... Enfim, é um processo, né, que é interessante também, porque daí tu te reconhece muito, eu acho que tu também volta ao teu momento de adolescência, tu te coloca no lugar do outro, né? E daí aí que se torna uma coisa mais legal, assim, nesse sentido de te colocar no lugar do outro e ser uma coisa mais horizontal de, estamos juntos, estamos aprendendo junto, né? Eu acho que eu tenho coisas para ensinar para vocês, mas vocês têm muito para me ensinar também, então é sempre uma troca, assim, né? Então, Gil, tu falou de se reconhecer, né? Tipo, tu tá nesse papel de professor e tu tá, de alguma forma, também tendo que te colocar um valor, entender que o que tu sabe, o que tu produz também tem um valor. E aí eu puxo para uma parte da arte que eu acho bastante complicada pessoalmente, que é como mensurar o valor do teu trabalho, porque é aquilo que tu ama, mas também é aquilo que tu vende. Então, como que tu gerencia isso? Como que tu elabora teu orçamento? Isso é uma pergunta bem difícil também, né? Porque eu acho que colocar valor numa coisa que para ti mal tem valor, no sentido de uma coisa tão valiosa, né? Que às vezes tu fica meio nessa dúvida de quanto eu posso colocar, que será que seria algo justo para mim, para a pessoa. Mas eu trabalho atualmente com um preço mais fixo, né? Que eu encontrei um valor que para mim é justo. E também dá para conversar, assim, eu acho que depende também da pessoa, né? Eu acho que vai. Eu acho que tem essa dificuldade enquanto sociedade no geral da valorização da arte, né? Que é muito difícil, assim, que as pessoas meio que veem como um hobby, como uma coisa meio tipo, não, mas isso aí qualquer um faz, sabe? Essa coisa que desvaloriza muito, né? Então, eu acho que é importante o artista se valorizar, né? Bastante, assim, nesse sentido.
Então, eu acho que é sempre buscar o que é justo para ti, principalmente, assim, e tentar dialogar também com a pessoa para romper também esse ciclo de desvalorização da arte, né? Tipo, de colocar assim, de não, então, esse é meu trabalho, ver como trabalho, não como algo como brincadeira, né? Eu acho que é um processo que é difícil, né? Eu acho que começar com isso é difícil, é tu se colocar também enquanto uma pessoa que, sei lá, parece que está sendo meio mesquinha, sendo que tu está dando valor pro teu trabalho, sabe? Então fica uma coisa meio contraditória, mas eu acho que é isso, é uma coisa que tu tem que achar como justa, talvez também procurar exemplos, né, de pessoas, perguntar para a rede de amigos, artistas, tipo, quanto tu cobraria por isso? Pessoas que estão mais no mercado de trabalho, né, também saber mais ou menos quanto seria um mínimo, né, porque acho que a gente tem que sempre valorizar o que a gente faz, né, porque a gente vive no meio capitalista que todo mundo tem que também se sustentar de alguma forma e as coisas, enfim, né, infelizmente a gente tem que dar valor monetário para as coisas, né? Eu, como uma pré-artista, digamos assim, eu também tive muita dificuldade de colocar valor no meu trabalho e quando as pessoas pediam para fazer alguma coisa. E eu lembro que eu fiz um IP que ele era todo em ponto francês. E o ponto francês é um ponto muito demorado, vai muita linha. E eu demorei umas 2 semanas assim para fazer o IP. Aí eu lembro que a minha mãe ainda me perguntou quanto eu achava que valia. Para mim, 1,5 milhão de reais. Mas e falta talvez a gente também se valorizar, né? Como artista. Fiquei refletindo bastante sobre isso. Sim, total. E até, tipo, às vezes a gente vai comprar algo, assim, de algum amigo artista e pensa, por que tu tá cobrando tão barato, né? Tipo, como assim? Por que tu tá fazendo esse valor? Tipo, te valoriza, né? E daí, quando é o nosso, a gente pensa, não, mas peraí, não é tudo isso, sabe? Sendo que não, sabe? Eu acho que existe essa coisa de uma tabela meio de valores em comparação, né? Tipo, o mercado de trabalho no geral. E se guiar a partir disso, assim, né? Porque às vezes também existem aquelas pessoas que extrapolam, né? Sei lá, é 1,5 milhão de reais, sabe? E tem aquelas pessoas que também não se valorizam, né? Então é saber equilibrar, assim, também. E lembrar que é uma coisa que as pessoas só vão levar a sério o teu trabalho se tu leva a sério o teu trabalho, né? Então acho que vai também disso. E É síndrome do importante. impostor, né? Total. Total, Ai, a todo é. momento. Meu O Deus, tempo inteiro. quem sou Não, eu? vá. Por que essa É. pessoa quer meu trabalho? Eu nem sei fazer isso. Uhum. E no meio artístico é muito isso, né? Tipo, Não, isso aí não é nada isso pra mim, sabe? Tipo, não, juro, isso aí eu te dou de presente. Tipo, não, gente, não deem de presente. Não, pode dar de presente, né? Mas vocês entenderam. Acaba prejudicando a classe inteira, né? E esse é o Exatamente. às vezes as pessoas não se dão conta, assim. Ou tipo, que nem tu falou, eu vou num show ou no cinema, paguei R$ 30 o ingresso para ir no cinema, sei lá. Daí, às vezes, tu vai comprar uma pulseirinha de macramê feita à mão, que o cara fez salto rolê, tipo, sabe tudo sobre pedras, ou sei lá o quê, e tu não quer pagar R$ 15, sabe? Com a pandemia, a gente sabe que diversos artistas tiveram que se reinventar, né, Ju? E como tu se articulou para divulgar e vender o teu trabalho? Pois é, né? Essa pandemia eu acho que foi uma reviravolta com todo mundo, assim, todo mundo teve que se reinventar de alguma forma. Foi um processo bem difícil, assim, porque eu sou muito do diálogo, do olho no olho, na questão do afeto, de estar presente, daí vem essa coisa de virtual, de tudo muito desumanizado, assim, foi um processo bem difícil, assim. E eu participava, né, de muitas feiras de rua, né? Então, eu vendia meu trabalho também nas feiras. E para mim sempre foi muito legal essa troca, assim, de tu ver as pessoas compartilhando com diálogos. Enfim, quando tu via o teu trabalho, tu trocava ali, era super humana a questão, né? E daí a minha reinvenção enquanto artista durante a pandemia foi criar um Instagram, que eu não tinha criado ainda na minha vida. E acabei criando um Instagram profissional, me rendi às redes sociais profissionais. E foi muito massa, assim, eu acho que as redes sociais, elas também têm esse lado, assim, de te trazer várias possibilidades de novos encontros, né, e encontros distantes que se tornam também presentes, né.
Então, eu vendi bastante para pessoas em Santa Catarina, assim, sabe? Umas coisas que eu nem imaginava que ia ter acesso. E foi muito legal, eu tive várias trocas, assim, com outros lugares do Brasil, que só as redes sociais para acontecer isso, né? Não é uma feirinha de rua que dificilmente isso acontece, né? Então, acho que esse lado foi legal também para eu juntar enquanto mais profissional, né? Tipo, porque às vezes parece que na rede social o mundo inteiro está acessando, então fica aquela coisa meio, meu Deus, tá, não, agora é sério, sabe? Não é só, tipo, algumas pessoas que vão ver, parece que é um monte de gente, assim. Então, começou, claro, muito pequeno, né? No sentido de, sei lá, meu pai compartilhando, minha mãe, sabe? Tipo, aquelas coisas de família, assim. E acabou indo mais gente, assim, até o momento que começou a vir pessoas, enfim, de outros estados me pedir algumas coisas. Claro que está muito recente ainda também, né? Porque foi no início da pandemia. Mas daí é isso. Daí eu fiquei mais ativa no Instagram mesmo, que me deu essa abertura, assim, de novas possibilidades para novos encontros, assim, que foi bem legal, foi bem divertido. Tá sendo, né? Bem legal. E quando a gente conversa sobre arte, a gente fala muito sobre inspiração, né? Conta pra gente um artista que te inspira no dia a dia. Pois é, para mim sempre é muito difícil nomear uma pessoa só, né? Porque eu acho que inspiração tá em tudo. Tá basicamente, tipo, tu vai indo, daqui a pouco foi, e tu te sensibiliza por algo, assim, que tu nunca imaginava, quando foi, veio, assim. Mas tem um artista em si, que eu sou muito fã, eu sou tipo, meu Deus, que pessoa maravilhosa, que é o Suzano Correia, que é um artista incrível, assim, que faz uns desenhos e trabalha com tinta a óleo, que ele tem um Instagram, que ele tem uma pegada bastante, que eu sinto que dialoga bastante com o meu trabalho, que é trazer essa questão de uma sensibilidade da literatura com o desenho e com a pintura, assim, porque eu conheço ele só pelo Instagram, né? E é sempre aquela, tipo, frases que ele ilustra, né? Então, a partir das frases, a gente consegue identificar, assim, as ilustrações e é muito incrível, vale muito a pena ver, assim, ele tá bem famoso agora e provavelmente vocês já viram algum desenho dele, assim, alguma pintura que é muito legal e é uma coisa bem impactante, assim, aquelas coisas que tu olha e tu pensa, não, tu fica uns minutos, assim, para processar, que é muito legal, que eu adoro, né? Então, acho que é esse que é o potencial da arte, né? De tu respirar mais fundo e repensar algumas coisas. Ju, para quem quer conhecer mais o teu trabalho, fala quais são essas redes sociais que tu criou aí recentemente ou como que o pessoal pode entrar em contato contigo. Então, meu Instagram é jubrtto. Pode ficar bem à vontade também de trazer ideias, de trazer conversas. Eu sou uma pessoa que eu adoro conversar. Então, trazer piras, assim, de, olha só o que eu pensei, será que de alguma forma isso pode se transformar em imagem? Tudo pode se transformar em imagem, né? Acho que existe isso também. E eu tô lá no Instagram, pode me seguir, que vamos compartilhar, assim, né? Porque eu acho que quanto mais existe esse compartilhar, mais incentiva também o trabalho, né? E mais novas visões vêm, né? Porque às vezes a gente ficar só nas próprias visões fica uma coisa meio que não faz sentido para mim, né? Então, pode vir falar comigo, alguma ideia, tô sempre aberta, assim, eu sou uma pessoa que eu adoro desafios, adoro conversar, adoro desafios e tô sempre aberta, então é só me seguir no Instagram que tô sempre lá. Ju, muito obrigada pela tua participação, foi muito bom te ter aqui hoje e tu compartilhar um pouco mais da tua arte. Muito feliz de ter aqui e poder te entrevistar. Obrigada, Ju. Obrigada, gente. Fico muito feliz aí pelo convite. Sempre estou disposta para qualquer papo, qualquer coisa. Tamo aí, só me chamar. Muito obrigada. E este foi o episódio de hoje do Caderno Autoral, um projeto do Caderno 2. Nos siga nas redes sociais. Estamos ativos no Facebook, Instagram e Twitter. Leia nossos textos disponíveis no Medium. A edição desse podcast foi feita por Renato Marqueto e roteirizada por Laura Fagundes, Carol Moreto e Rafaela Caporali.
Trilha sonora original por Arthur Last e Adriano Quadros. Muito obrigada pela sua audiência e até a semana que vem.